Olá pessoal, que o amor de Deus, que a luz de Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Divulgação espírita. As pessoas perguntam: Espiritismo é uma religião? Espiritismo é uma religião, como qualquer outra religião. A diferença que existe é que nós, dentro do Espiritismo, nós não temos dogmas e nós não temos rituais. Esta pode ser uma das diferenças do Espiritismo com outras religiões. E nós divulgamos o processo de reencarnação, que é voltar em um outro corpo, em uma outra vida. E como se fundou a religião espírita? Ela se fundou através do conceito de estudos científicos. Allan Kardec foi quem fundou o Espiritismo? Não foi Allan Kardec quem fundou o Espiritismo. Ele foi o decodificador do ensino dos Espíritos. E como isto aconteceu? Por volta de 1848, se intensificou-se as manifestações espirituais, aonde eram-se chamadas de coisas sobrenatural. As casas mal assombradas que se falava na época. E o que quer dizer isto? O que acontecia com isto? Acontecia que aparecia batidas nas portas e a pessoa ia abrir a porta e não havia ninguém. Mas como que pode acontecer isso? Como bateu na porta e não tem ninguém? Batidas nas paredes, as mesas se movendo, as cadeiras levantando e abaixando sem nenhuma manifestação mecânica. E isto se estimulou vários cientistas de diversos lugares do planeta a estudar o que estava causando esses fenômenos. E Allan Kardec, ele foi uma dessas pessoas que se propôs a estudar esses fenômenos. Ele, na época, pedagogo, falava várias línguas, cientista de diversas formas, onde buscava esclarecimento, principalmente em prol do auxílio às pessoas, para tirar as pessoas da ignorância. Isso foi um trabalho que Allan Kardec fez durante a sua vida. Ele chegou à conclusão de que a comunicação era feita por espíritos. E como ele chegou a essa conclusão de que era um espírito que estava fazendo esses fenômenos? O próprio espírito falou. Mas como que o espírito falou com Allan Kardec? O espírito tem boca? Falou através de sinais naquela época. Então foi-se montado um alfabeto com todas as letras e se estimulou uma pancada para sim e duas pancadas para não. Então se apontava uma letra, se o espírito achasse que era aquela letra, ele batia uma vez. Se ouvia o som, ouvia um eco de uma vez. Se a letra não fosse aquela, ouvia-se dois ecos, dois sons. Assim Kardec foi conversando com o espírito. E só para nós termos uma ideia, esse processo de sim e de não, para se formular uma frase, demorava horas para se formalizar uma frase completa. Olha o trabalho que Kardec teve para poder recolher esse conhecimento dos espíritos. Através dos estudos foi se melhorando a forma de comunicação, que em outra época podemos falar disto, mas foi assim que se iniciou a religião dos espíritos. E para ser espírita precisa ler livros. Para ser espírita precisa ler livros. Mas antes de você começar a ler os livros espíritas, venha conhecer o espiritismo primeiro. Venha em uma casa espírita conhecer o espiritismo. E as pessoas falam: espírita é caridoso, espírita faz muitas coisas boas. Não é bem assim que funciona.
Porque nós espíritas somos pessoas normais. Nós também temos toda a nossa problemática de vida, temos os nossos descontentamentos, as nossas tristezas, às vezes ficamos nervosos, nos irritamos também, isso faz parte do ser humano, e somos ser humano. Então por que se fala que espírita é caridoso? É porque dentro da doutrina espírita, a própria faixa de abertura do espiritismo está lá: fora da caridade não há salvação. E nós espíritas temos esta responsabilidade de trabalhar esse conceito de fora da caridade não há salvação todos os dias. Todos os dias. Então por isso que fala que o espírita é caridoso. Mas quando perguntaram para Jesus, o que é ser caridoso? Jesus respondeu: ser caridoso é amar o vosso próximo. Ser caridoso é ter indulgência com as imperfeições alheias. Ser caridoso é perdoar as ofensas. Essa foi a resposta de Jesus, declarando o que é caridade. E são as três coisas mais dificultosas de ser trabalhadas em qualquer religião, em qualquer pessoa. Primeiro, amar o nosso próximo. Quem é o meu próximo? Às vezes nós nos perdemos em quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que está embaixo da ponte pedindo esmola na rua? Ou será que é aquele que está comendo na minha mesa ou dormindo na minha cama? Quem é meu próximo? Uma dificuldade de entender isso. E indulgência com as imperfeições alheias. Nós dificilmente nós vemos a trave que está no nosso olho para enxergar o cisco no olho do outro. Indulgência. E perdoar as ofensas. Se nós não temos ainda a coragem de oferecer a outra face, perdoar a ofensa também é uma coisa muito dificultosa. Então nós espíritas, nós temos esse conceito de trabalhar isso todos os dias. E as pessoas procuram a casa espírita querendo favores, muitas vezes, às vezes favores materiais. E uma coisa dentro do espiritismo, o espiritismo não faz trabalhos, não quebra trabalho. Isso no espiritismo não existe esse tipo de coisa. O que existe dentro do espiritismo é a propagação do Evangelho de Jesus. Isto. Então, antes de você começar a ler os livros, vá na casa espírita. Nós, dentro da casa espírita, nós temos dois momentos que são específicos do espiritismo. Um é a água fluida, a água fluidificada. Ela é comprovada cientificamente que ela muda a sua contextura quando exposta a vibrações de positividade, de amor, de alegria, de paz. E outra coisa é o passe magnético, que é a imposição das mãos sobre a pessoa. E isso nós, dentro da casa espírita, nós temos ainda esses valores, que é importante. Agora, eu convido você, meu amigo, minha amiga, a vir participar de uma reunião conosco. Venha tomar um copo de água frutificada com a gente, para conhecer. Ou venha tomar um passe magnético com a gente. Tem medo do passe, alguma coisa assim? Você tem medo de ir na casa espírita porque tem medo de incorporação, tem medo de espíritos? Primeira coisa, incorporação e ver espírito dentro da casa espírita, você não vai ver isto. Nas reuniões espíritas, você não vai ver isto. Por que não vai ver isso? Porque não é uma prática dentro do espiritismo. Não é uma prática. Venha participar de uma reunião e o que você vai ouvir nessa reunião? Você vai ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Você vai ouvir sobre o início, o trabalho do espiritismo.
uma palestra reconfortante, falando sobre vida plena, como ser feliz, como ser melhorado, como aliviar as nossas costas desse peso, dessa dor de cabeça, essa pressão no corpo que não passa muito, e muitas respostas para as nossas perguntas. Isso vamos encontrar lá dentro. E que livro ler? Que livro que eu posso ler então, Lineu? Já que eu quero conhecer o Espiritismo, eu fui na reunião e gostei muito, agora quero ler o livro. Vamos ler o livro da base, os livros da base do Espiritismo. O primeiro livro da base é o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, que fala da parte experimental. O terceiro livro é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da parte moral. O quarto livro é o livro Céu e Inferno, Justiça Divina, que é a parte analítica. E o quinto livro é o livro da Gênesis, que fala da parte científica. Tudo isso vamos encontrar dentro do Espiritismo. Outros livros para ler, livro de Chico Xavier. Vamos ler os livros de Kardec e os livros de Francisco Cândido Xavier. Se sobrar tempo, você pode ler outras coisas. Mas esta é a base do Espiritismo. Então eu espero você na casa espírita. Espero que você adentre e que você goste, que você ouça, que você melhore. E vamos trabalhar junto esse conceito de amor, de paz, de esperança, porque isso faz parte da nossa evolução, do nosso melhoramento, do nosso entender a vida como um todo, entender Jesus. Kardec deixou os preceitos dentro dos livros para que possamos absorver da melhor forma possível, para que possamos entender quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Muita paz a todos, muito obrigado. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre obsessão, desobsessão e influência espiritual. E é um assunto que nos envolve constantemente, porque nós em nenhum momento estamos sozinhos e temos que aprender sobre esses nossos irmãozinhos que muitas vezes nos perturbam ou querem simplesmente uma orientação. Que a luz de Deus possa nos envolver hoje e sempre e que possamos trabalhar sempre para o bem. Muita paz a todos e fique com Deus.